Eu preciso fazer uma pergunta a você, uma pergunta pessoal. Uma pergunta relevante e absolutamente importante para a história da sua vida. E a pergunta é esta: você está cheio do Espírito Santo? Você conhece a plenitude do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, trata desta matéria. Ele diz no capítulo 1 que nós devemos estar cheios da pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. No capítulo 3, ele diz que nós devemos ser tomados de toda a plenitude de Deus, Deus o Pai. Mas em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos embriagar com vinho no qual há dissolução, mas devemos ser cheios do Espírito Santo. Portanto, podemos e devemos ser cheios do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a pergunta é: você está cheio do Espírito Santo? Esta é uma promessa de Deus. Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E então, quando essa profecia se cumpriu, lá no Pentecostes, todos os que estavam reunidos no cenáculo ficaram cheios do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ao levantar-se para pregar, ele diz que esta promessa não é apenas para eles que receberam naquele dia, mas é também uma promessa para os nossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta promessa é atual, esta promessa é para a nossa geração, esta promessa é para você e para mim. É claro que todas aquelas pessoas que já nasceram de novo foram batizadas pelo Espírito no corpo de Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ninguém pode ser nascido de novo, ser regenerado sem a obra do Espírito Santo. Todo aquele que nasceu de novo, seu corpo é a habitação do Espírito Santo. Ele é a morada de Deus. Mas nem todas as pessoas que têm o Espírito Santo estão cheias do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. E Paulo, em Efésios 5,18, ele vai tratar desta matéria de uma maneira magistral. E ele é categórico em afirmar: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Há aqui duas ordens, uma negativa, outra positiva. A ordem negativa é: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. A ordem positiva é: enchei-vos do Espírito. E aqui uma comparação, eu diria superficial, e um contraste profundo. Dr. Mark Lloyd Jones, expondo esse texto, trabalha isso de uma maneira magistral, extraordinária. E a comparação superficial é que tanto uma pessoa embriagada, bêbada, dominada pelos eflúvios do álcool, ela está sob a influência do álcool. Ela fala, ela age, ela reage mediante a influência deste depressivo que é o álcool. Às vezes ela perde temor, timidez, às vezes se torna falante, outras vezes se torna valentona. Ela está sob a influência química do álcool. Da mesma maneira, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está sob a influência da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que veio para estar para sempre conosco. Ele é o outro consolador. Ele é aquele que nos guia em toda a verdade. É aquele que está conosco e dentro de nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. É o Consolador, que nunca nos abandona e nunca nos deixa. A Bíblia diz que ele é uma pessoa, não é uma energia, ele é uma pessoa que tem todos os atributos de Deus e realiza as obras de Deus. Por ser uma pessoa, não podemos entristecê-lo,
ele não pode ter sua influência apagada em nossa vida, mas devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Estarmos sob a influência do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E desta maneira, o caráter de Cristo é retratado em nós, é forjado em nós pela obra do Espírito Santo. Precisamos andar no Espírito, viver no Espírito, obedecer ao Espírito, honrar o Espírito. Ele é aquele que está conosco sempre, conduzindo a igreja, conduzindo cada crente. Então, quando uma pessoa está embriagada, ela está sob o efeito do álcool, mas quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está sob a influência do Espírito Santo. E é um grande contraste, uma grande luta e permanente luta entre a carne e o Espírito. Se nós crucificarmos a carne, nós viveremos no Espírito. Mas se alimentarmos a carne, nós apagaremos o Espírito. Então, o apóstolo Paulo agora vai fazer o que nós chamamos de um contraste profundo. E o contraste profundo é que o álcool, ele é responsável por grandes tragédias na vida. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. O álcool é um depressivo, é um ladrão de cérebros, responsável por 50% dos acidentes de trânsito, mais de 50% dos crimes passionais. E desta maneira, quando uma pessoa se torna viciada, adicta, controlada pelo álcool, ela vai arruinar sua vida, ela vai arruinar sua família, arruinar seu casamento, arruinar sua vida financeira, arruinar sua reputação, vai destruir sua própria alma. O álcool tem esse poder terrível, não só o álcool, mas todas as drogas, né? A maconha, a cocaína, o crack, as anfetaminas, tudo aquilo que vem para tirar o siso, tirar a compreensão clara, a lucidez, a capacidade de raciocínio lógico. Então Paulo diz que a embriaguez vai levar as pessoas à dissolução, a uma vida de comprometimento dos valores morais. A pessoa vai perdendo o equilíbrio, a capacidade de pensar, de refletir, e ela vai destruindo a si mesma e destruindo as pessoas à sua volta. O álcool produz dissolução. Se o álcool ele produz dissolução, por outro lado, o Espírito Santo, quando ele domina a nossa vida, quando estamos cheios do Espírito, controlados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, a nossa vida vai ter marcas bem precisas. E a primeira delas é que Paulo diz que nós vamos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos, ou seja, o Espírito Santo vai mudar a nossa linguagem, as nossas palavras. Não teremos mais palavras duras, não seremos mais fontes de intrigas, de querelas, de brigas, de contendas. Nossas palavras serão medicina para a alma. São palavras sábias, que edificam, que consolam, que constroem, que abençoam, que dão norte para a vida. Você pode saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, se ela é uma pessoa cuja comunicação é abençoadora. Se quando ela chega o ambiente melhora. Se quando ela fala, ela pacifica os ânimos. Se ela é uma mensageira da paz, uma pacificadora. Mas em segundo lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que ele louva a Deus, ele exalta a Deus, ele glorifica a Deus, ele entoa louvores a Deus. Em outras palavras, a plenitude do Espírito Santo reverbera tanto na horizontalidade da vida quanto na verticalidade da vida. Em vez de murmuração, tem adoração. Em vez de lamento, reclamação, azedume com a vida, tem gratidão, adoração a Deus. E é tão importante você parar e refletir sobre isso, porque quantas pessoas que estão entupidas de mágoas, de ranço, de ressentimento,
onde a vida perdeu alegria, perdeu sabor, onde as pessoas vivem murmurando o tempo todo, não são gratas a Deus, não adoram a Deus, não dão graças a Deus pela vida que tem, pela saúde que tem, pelo corpo que tem, pela família que tem, pela casa que mora, pelo pão sobre a mesa, pelos amigos, pela igreja, pela salvação em Jesus. São tantos os motivos que você e eu temos para agradecer a Deus. E só quando o Espírito Santo está governando a nossa vida é que de fato nós vamos expressar essa adoração a Deus, porque é fruto do Espírito Santo, é consequência do controle e do domínio do Espírito Santo em nossa vida. Mas, em terceiro lugar, Paulo vai dizer que a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a gratidão em tudo, dando graças a Deus. A gratidão é a rainha das virtudes. Nós, às vezes, somos muito mais rápidos e céleres em reclamarmos, em murmurarmos, em nos descontentarmos com a vida ou com a providência divina. Mas onde tem gratidão, aí tem expressão da obra do Espírito Santo. Porque é Ele quem produz no nosso coração essa gratidão. Em tudo dando graças a Deus. Não apenas porque as coisas todas que acontecem conosco são coisas boas, mas por entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De saber que Deus está construindo o caráter de Cristo em nós, seja através de coisas boas ou de coisas ruins, de alegrias e de dores, de tristezas, de saúde, de enfermidade, de prosperidade, de adversidade, mas em todas essas coisas vamos sendo forjados, vamos sendo equipados, vamos sendo instruídos e formados, transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo pela obra do Espírito Santo em nós. Então, tem gratidão, não murmuração. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba, tudo quanto Deus está fazendo na sua vida, Ele está trabalhando por você e não contra você. Mas ainda, o apóstolo Paulo vai dizer que uma evidência de que você está cheio do Espírito Santo, em vez de embriaguez conduzir a dissolução, a plenitude vai te levar também a um espírito de humildade e de serviço, servindo uns aos outros no temor de Cristo. Quando você vê uma pessoa egoísta, narcisista, que pensa que ela é o centro do universo, que acha que todos precisam estar servindo a ela e não ela servindo a todos, quando ela acha que ela precisa dos holofotes da fama, as ribaltas, as luzes da ribalta, do prestígio humano, e ela quer só ser servida e não servir, é porque esta pessoa não está cheia do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não busca holofotes, busca plataforma de serviço. Não procura grandeza para si, procura estender a mão para socorrer o necessitado. Não acumula com avareza, mas distribui com generosidade. Quando você serve, você se assemelha a Cristo, porque Ele, sendo mestre e o Senhor, veio para servir e não para ser servido. Então você pode identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo pela sua comunicação, pela sua adoração, pela sua gratidão e pelo seu serviço. Mas esse texto, notem comigo, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Este verbo, enchei-vos, está no modo imperativo. Não é uma sugestão, não é um conselho, não é um pedido, é uma ordem absoluta, peremptória, radical. Portanto, não ser cheio do Espírito Santo é um pecado. Tanto quanto estar embriagado também é um pecado. Certa feita, a Moody, nas cruzadas que empreendeu nos Estados Unidos, caminhava para uma igreja acompanhado de um diácono, quando o diácono chamou a atenção de Moody para um bêbado que estava caído na sarjeta. E Moody disse: ali estaria eu, se não fosse a graça de Deus. Então o diácono disse que tinha na igreja um problema sério para ser resolvido, porque havia uma pessoa da liderança da igreja que estava tendo problema de embriaguez.
E esse membro precisava ser disciplinado. E é óbvio que sim. Mas a pergunta de muitos foi, mas e todos os outros estão cheios do Espírito Santo? Porque, na verdade, embriagar-se é um mandamento. Ser cheio do Espírito Santo é também um mandamento. Não embriagar-se é uma ordem negativa. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem positiva. Então, não ser cheio do Espírito Santo é um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Mas, notem comigo, que esse verbo está no plural, enchei-vos. Em outras palavras, a plenitude do Espírito Santo não é apenas para algumas pessoas, para a liderança, para uma elite espiritual. Não, a plenitude do Espírito Santo ela pode vir para todos. Quando a promessa foi feita lá em Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, o Espírito Santo viria sobre os filhos e as filhas, os servos e as servas, sobre os jovens e velhos. Em outras palavras, não tem idade sagrada. Jovens e velhos podem ser cheios do Espírito Santo. Não tem separação de gênero. Filhos e filhas vão ser cheios do Espírito Santo. Não tem separação social. Até sobre as servas, os servos e as servas, eu derramarei do meu Espírito naquele dia. Quando o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes, 120 discípulos estavam reunidos no cenáculo. Os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, homens e mulheres. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar as grandezas de Deus. Então, a plenitude do Espírito Santo é para você, é para mim, é para nós. É para hoje. É contemporâneo. É necessário hoje. Está à nossa disposição hoje. Mas há uma terceira verdade nesse verbo. Está numa voz passiva. Em outras palavras, a ideia é que nós não somos o agente da plenitude do Espírito Santo. Nós recebemos a plenitude do Espírito Santo. De tal maneira que eu não posso produzir a minha própria plenitude. Eu não tenho a agenda do Espírito Santo. Eu não sou executivo do Espírito Santo. Eu não ordeno o Espírito Santo. É Ele quem comanda, é Ele quem manda. É a ideia lá de 2 Reis, capítulo 4. Enquanto houver vasilhas vazias, há azeite para jorrar. Não há limitação em Deus. Deus tem mais, muito mais, infinitamente mais para nós. O apóstolo Paulo já tinha acabado de falar que a igreja é a plenitude de Cristo. Já tinha acabado de falar que nós podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Agora ele está dizendo que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo está pronto a encher-nos. Em havendo em nós disponibilidade, haverá mais e mais as torrentes do Espírito Santo para serem derramadas sobre a nossa vida. Não há limitação nele. A limitação está em nós. Às vezes nós limitamos a obra de Deus ao que conhecemos e ao que experimentamos, mas Deus tem infinitamente mais para nós do que tudo quanto possamos pensar ou pedir, conforme o seu poder que opera em nós. Então, esta é uma bênção e esta é uma dádiva disponível a você e a mim, e é uma ordenança de Deus. Mas há uma coisa maravilhosa aí nesse texto, esse verbo, enchei-vos, porque ele está no modo presente contínuo. Essa é uma característica da língua grega. Por exemplo, quando você vai em João 2, você vai ver lá que Jesus mandou os garçons, os serventes, encher aquelas 6 talhas de pedra, contendo cerca de 100 litros cada um, dizendo, enchei d'água as talhas. É também o verbo encher, mas lá não está no presente contínuo. Aquelas tábuas deviam ser cheias uma única vez, e não era para encher outras vezes. Não era para repetir a mesma cena outras vezes. Mas aqui, enchei-vos do Espírito, está no presente contínuo, isso significa que você deve ser cheio hoje, deve ser cheio amanhã, deve ser cheio depois de amanhã, deve ser cheio a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, a década que vem, a vida toda. Em outras palavras, a plenitude de ontem não serve para hoje.
Todos os dias precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Todos os dias dependemos da plenitude do Espírito Santo de Deus. A plenitude de ontem foi para ontem, hoje precisamos de um novo revestimento, hoje precisamos de uma nova capacitação, hoje precisamos de um novo poder. E se você ler o livro de Atos, é exatamente isso que você vai constatar no livro de Atos, a igreja sendo cheia, e mais uma vez sendo cheia, e outra vez sendo cheia, e repetidamente sendo cheia do Espírito Santo de Deus. A pergunta é, você está cheio do Espírito Santo de Deus? Quando o missionário John Hyde estava deixando o seu país para ir para a Índia como missionário, ele recebe um telegrama a bordo do navio. E ele abre o telegrama e a mensagem era esta: John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? Ele ficou muito chateado com a pergunta, amarrotou o telegrama e disse: isso é uma afronta, eu sou um missionário, eu estou deixando a minha pátria, eu estou deixando os meus parentes, eu estou deixando o conforto da minha nação para ir para um outro país com uma língua diferente, com costumes diferentes, com cardápios diferentes, com dificuldades imensas. E vem essa pergunta, se eu estou cheio do Espírito Santo? Mas ele retornou à sua cabine, o Espírito Santo tocou o seu coração e ele caiu de joelhos e disse: meu Deus, eu não posso ir para a Índia sem o revestimento do Espírito Santo. E ele pediu a plenitude do Espírito Santo. E ele pediu naquele momento que Deus lhe desse a bênção de, ao chegar na Índia, batizar mais de 365 pessoas naquele ano, ganhando uma vida por dia em média para Jesus. E esta meta foi cumprida. E ele duplica, triplica e quadriplica esta meta de alcance de pessoas para Cristo. E ele experimentou milagres após milagres no seu ministério na Índia, de tantas maravilhas, de tantas e milhares de conversões, porque ele não estava fazendo a obra na força do braço, mas no poder do Espírito Santo. Não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E eu pergunto, você está cheio do Espírito Santo? Esta bênção é para você, é para mim, é para nós. Talvez entre as chuvas de Deus e o sedento, entre as torrentes do céu e a terra seca, existem obstáculos que precisam ser removidos. E a nossa oração é que Deus nos dê um coração quebrantado, arrependido, para que os obstáculos sejam removidos, para que a chuva serôdia e as torrentes benditas do Espírito Santo sejam derramadas sobre nós nesse tempo, nessa geração. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço. Deus abençoe você. É fruto da oração da geração que nos precedeu. Nossos pais oraram por esse tempo, semearam para esse tempo, e hoje nós estamos colhendo aquilo que eles semearam com lágrimas. Hoje aqui podemos ver como que no horizonte uma nuvem, talvez pequena, pré-anunciando entretanto a chegada de uma grande chuva de avivamento para a nação brasileira. E o que nós cremos é que não há nenhum avivamento genuíno a não ser fundamentado na palavra de Deus. A igreja brasileira precisa centralizar-se nas Escrituras. E aqui estamos para dizer que este 2020 há de ser o ano da Bíblia. Há um grande desafio para que 1 milhão de jovens leiam este ano todo o Novo Testamento. E eu estou certo de que se esta geração se voltar para a Escritura, ler a Bíblia, obedecer a Bíblia, viver a Bíblia e pregar a Bíblia, nós teremos um grande reavivamento que vai varrer toda a nação brasileira e reverberar para outros cantos do mundo. Hoje eu estou aqui para dizer para você da necessidade que temos de estudar a Bíblia. Nós cremos
que não é possível ter maturidade cristã sem conhecer a Bíblia. Isso porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada, ela foi revelação de Deus aos homens, ela é infalível, ela é inerrante, ela é eterna, ela é suficiente. De vez em quando alguém se levanta para dizer o seguinte: esse livro tem erros, esse livro tem contradições, mas os críticos passam, as suas críticas viram poeira, e a palavra de Deus continua marchando vitoriosamente, resolutamente, porque ela é a palavra do Deus vivo, ela é eterna, passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Nós estamos aqui para dizer para você que este livro é importante, porque é por meio da palavra de Deus é que Deus chama os pecadores à salvação, é por meio da palavra de Deus que Deus produz no coração arrependimento, é pelo poder da palavra de Deus que o homem é regenerado, é pelo poder da palavra de Deus que nós somos salvos, e nós somos selados, e nós temos salvação garantida, é pela palavra de Deus que nós somos santificados e fortalecidos com poder. Então eu encorajo você, jovem, eu encorajo você que veio aqui nesse estádio a comprometer-se a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a amar a Bíblia, a pregar a Bíblia, a anunciar esta mensagem a tempo e a fora de tempo. Nós cremos que esta palavra é poderosa, porque esta palavra trata da pessoa mais importante do mundo, a pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor. É por meio da Bíblia que nós conhecemos Jesus. Ele é o Criador do universo, Ele é o preservador do mundo, Ele é o Santo, o Todo-Poderoso Deus, Ele é o Sol da Justiça, Ele é a estrela da manhã, Ele é o Rei da Glória, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é o caminho para Deus, Ele é a porta do céu, Ele é a única razão para você ter um encontro com Deus e ser salvo e experimentar um poderoso reavivamento. Nós precisamos desesperadamente na igreja brasileira voltar às Escrituras, como aconteceu na reforma do século XVI. Nós precisamos voltar para as Escrituras, não podemos entrar para o outro caminho a não ser voltar para as Escrituras, voltar para Jesus. Ele é o caminho, Ele é a única maneira da igreja ter vida, só Ele pode derramar o Espírito Santo para trazer um poderoso reavivamento para a sua igreja. Então encoraja você, jovem, volte para a sua igreja, volte para a sua casa, volte para a sua faculdade, volte para o seu trabalho, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, viva a mensagem desta Bíblia e pregue esta palavra no poder do Espírito Santo, porque é ela que nos traz as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Este é aquele que foi prometido por Deus, este é aquele que na plenitude dos tempos veio, este é aquele que nasceu de mulher segundo a lei, este é aquele que, sendo o Verbo eterno, se fez carne para nos dar vida eterna, este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os coxos andaram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, porque este Jesus é aquele que foi anunciado pelas Escrituras. A Bíblia falou que Ele viria, Ele veio segundo a palavra, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para nossa justificação, Ele voltou para o céu em glória, e Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Ele voltará pessoalmente, voltará visivelmente, voltará audivelmente, voltará inesperadamente, voltará inescapavelmente, voltará gloriosamente para buscar a sua igreja. Esta é a mensagem que está sendo anunciada, é Jesus Cristo, Ele mesmo é a razão da nossa vida. Ele está lá no céu, Ele ora por você como seu advogado, como seu sumo sacerdote. Ele voltará do céu para buscar a sua noiva, e então nós estaremos para sempre
com Ele, habitando em glória excelsa, onde não haverá mais dor, ou não haverá mais luto, ou não haverá mais pranto, porque estaremos para sempre com Ele. Esta é a mensagem da Escritura, esta é a mensagem viva da palavra de Deus, e nós aguardamos que todos os avivamentos que aconteceram na história, desde os tempos de Ezequias, desde os tempos do rei Ezequias, desde o Pentecoste em Jerusalém, desde o avivamento em Éfeso, desde o avivamento da Reforma, desde o avivamento na Inglaterra no século XVIII, desde o avivamento dos Estados Unidos no século XIX, desde os avivamentos que têm varrido o mundo por aí afora, todos eles foram calcados na palavra de Deus. Povo de Deus, povo brasileiro, igreja de Cristo aqui reunida, voltemos-nos para a Bíblia, voltemos-nos para a Escritura e firmemos a nossa fé nesta verdade que não se abala, nessa verdade que é atual, nessa verdade que é viva, nessa verdade que é eterna. Que Deus nos ajude para que jamais nos desviemos desse livro, que Deus nos ajude para que as novidades do mercado da fé não atraiam o nosso coração, que Deus nos ajude a permanecer firmes no antigo evangelho, no único evangelho, no verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, razão da nossa vida e razão da nossa esperança. Eu quero orar com vocês agora em nome de Jesus. Eu quero que você levante a sua mão e ore comigo agora, para que Deus levante uma geração comprometida com a Bíblia, uma geração que não aceite qualquer outra coisa que não revelada por este livro santo, uma espiritualidade que esteja centrada nas Escrituras, para que este avivamento não seja apenas um encontro num estádio, num dia tão importante, mas que este avivamento tenha raízes sólidas e possa crescer como uma árvore frondosa e possa frutificar para a glória de Deus, e que este avivamento percorra a nação brasileira e percorra outros países do mundo, para que Jesus Cristo volte para buscar a sua noiva. Levante o seu braço e nós vamos orar e vamos dar graças a Deus, porque um encontro como este não acontece senão pelo poder de Deus. Uma convocação como essa não acontece senão pela convocação da palavra de Deus. E que Deus nos ajude a permanecermos firmes. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é a verdade. Ela nunca mudou e nem vai mudar. Os perseguidores jogaram-na na fogueira, queimaram-na, atacaram-na, mas a tua palavra continua viva, atual, oportuna, poderosa. E nós te pedimos, ó Deus, que tu levantes uma geração de jovens comprometidos com a tua palavra, jovens santos, jovens piedosos, jovens cheios do Espírito Santo, jovens que amem a tua lei, jovens que vivam a tua palavra e jovens que preguem a tua palavra no poder do teu Espírito. Sopra sobre nós o teu sopro e derrama sobre nós um poderoso avivamento espiritual. É a nossa súplica, Senhor, neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, a razão da nossa esperança. Aleluia, amém.